Às vezes, o grande indicativo de que uma pessoa está longe de Deus não é o grande pecado que ela, porventura, venha a cometer, mas sim o estado da sua mente. A mente revela como está o coração de alguém perante o Senhor. Bom, eu sou o Lucas Matos, você é muito bem-vindo aqui no canal do Projeto Celeiro, e já vamos de cara ouvir o que o excelentíssimo reverendo Augustus Nicodemos, um homem muito sábio, tem a dizer a respeito deste assunto tão relevante para a nossa vida. Vamos ouvir aqui, olha só, pessoal. Se você consegue passar a semana inteira sem ter a menor vontade de ler a Bíblia, de escutar alguma coisa sobre Deus, se a semana inteira se passa e você não tem vontade de orar, de buscar a Deus, isso é indicativo de que você está na carne, porque quem está na carne se inclina para as coisas da carne, pensa nas coisas da carne, se ocupa com as coisas da carne e não com as coisas de Deus. Isso aí, direto ao ponto. O mesmo é verdade do outro lado. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Resposta: o que é que ocupa seu pensamento durante a semana? Em que é que você pensa durante a semana? Você pensa sobre Deus? Você pensa em agradá-lo? Você pensa no Senhor Jesus Cristo? Você pensa em fazer as coisas da maneira correta? Quando você erra, você se preocupa e busca o perdão de Deus? Você tem prazer em conversar com alguém sobre as coisas de Deus? Você curte nas mídias sociais aqueles conteúdos evangélicos que abençoam, que instruem e tudo mais? Se nada disso acontece, não tenha dúvida, o Espírito de Deus não está em você. Não está em você, você está na carne. Então eu sei qual é o meu estado por aquilo em que minha mente se ocupa. Se eu me inclino e cogito nas coisas da carne, então eu estou na carne. Se eu me inclino e cogito para as coisas do Espírito, então eu estou no Espírito. Muito forte isso que o reverendo Augustus disse, e é muito verdade. Ele fala de uma forma muito didática, muito simples para a gente entender algumas passagens que são complicadas na Bíblia, né, que muita gente se pergunta, como que eu posso entender essa passagem? E, novamente eu digo, muitas pessoas se culpam por grandes pecados e, de fato, devem se arrepender diante de Deus. Mas esse coração arrependido, esse desejo de consertar as coisas já é um indicativo de que o Santo Espírito está trabalhando. Porém, existem pessoas que talvez nem cometam pecado, têm uma vida ali mais santinha, mas o coração não pensa um minuto sequer em Deus. Parece que Deus nem existe para aquela pessoa. Parece que é só uma instituição de domingo. Ela conseguiu criar e adaptar a sua vida, criar uma cultura, um jeito de viver que não a leva a cometer grandes pecados estéticos, aqueles que aparecem, que todo mundo sabe, que apontam o dedo, que... enfim. Porém, o coração dela, naquele silêncio, está longe de Deus, não quer saber do Senhor. Ali no segredo, ela não pensa nas coisas de Deus, então a gente tem essas circunstâncias desenhadas para a gente conversar e se aprofundar um pouquinho mais neste assunto, porque a mente revela a direção da vida. Olha só, a gente vai ler alguns textos aqui da Bíblia e nós vamos comentar ponto a ponto. A mente revela a direção da vida, ou seja, é a nossa mente, é aquilo que está aqui dentro, que vai nos mostrar o quão perto ou quão distante estamos de Deus. E o interessante disso é que é algo silencioso e muito pessoal. Como eu disse, tem coisas que são escandalosas, pecados que são estéticos, que todo mundo sabe. Um pecado de adultério, por exemplo, quando é revelado, nossa, é aquela comoção, é aquele problemão que acontece. Mas às vezes um coração incrédulo em Deus, como uma pessoa que consegue viver uma vida de hipocrisia, ou seja, mascarado, consegue vestir uma roupa religiosa, isso não aparece, é algo pessoal, de foro íntimo, então é necessário essa avaliação pessoal. Você precisa saber aquilo que passa na sua mente e o quão perto ou quão longe ela está do Senhor, na medida em que você pensa em Deus e pensa nas coisas
de Deus. Romanos 8,5 é o texto que o Augusto Nicodemos está falando. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, eles buscam, as suas decisões se inclinam para aquilo. As suas escolhas, naturalmente, tentam de alguma maneira agradar a Deus. Tentam de alguma maneira realizar e entender ali a vontade de Deus, ainda que a pessoa não seja profunda no conhecimento da Bíblia, profunda no conhecimento das Sagradas Escrituras, na sua intimidade com Deus ainda, ela sempre vai tentar direcionar a sua vida para que seja agradável a Deus. Isso é essencial, é condição sine qua non. A gente não pode viver uma vida da qual Deus está no último lugar. Ele está na última prateleira das nossas escolhas. Está num cantinho que a gente nem enxerga mais. É como se Deus não fizesse parte mesmo de nossas inclinações. É como se Deus não existisse na sua totalidade. Como se fosse um ser distante que está só lá em algum lugar no cosmos vivendo a sua vida. Não, esse não é o Deus que a gente acredita. O Deus que a gente acredita é pessoal. Ele está conosco, ele vive conosco. Ele participa da nossa vida, ele participa das nossas escolhas e nada mais importante do que nós trazermos isso para a nossa existência. A gente viver de fato de uma maneira em que Deus faça parte de tudo, em que o nosso coração se incline para a vontade de Deus. E eu sei que em muitos momentos não é fácil, por isso que a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão da aridez espiritual, porque principalmente em pessoas que já são convertidas há muitos e muitos anos, passam por esse momento talvez de esfriamento, alguns passam por desilusões, há uma série de fatores que fazem com que nós cristãos possamos viver uma fase de aridez, uma fase de desertificação. Parece que a nossa fé pode perder a vida, pode perder a cor, mas não é nem por isso que pode ser decretado um fim, pode ser decretada uma vida de incredulidade, pode ser decretada uma vida de total distanciamento do Senhor. Se existe ainda algum desejo de buscar a Deus, mesmo que a fase seja de aridez, logo você vai encontrar esse oásis. Logo Deus te trará um abrigo. O deserto, todos nós passamos. Deserto na fé, todos nós passamos. E quem ainda não passou, quem é recém-convertido, está vivendo aquela fase de primeiro amor, etc. Eu não queria ser o chato que vai falar isso, mas vou ter que ser. Você vai passar por fases de aridez, de decepções. Você vai ver que Deus ele não vai agir do jeito que você quer que ele haja em boa parte das vezes. E se venderam isso daí para você de que ele vai fazer o que você quer, como diria o profeta Ricardo Oliveira, é mentira! Deus ele age da maneira que ele quer, a verdade é essa, é a gente que precisa se adaptar e modelar a nossa vida para que o desejo do Criador se cumpra em nós. É isso. E isso às vezes traz dor, traz decepção, traz cansaço, nem sempre é fácil. Então tem momentos na vida que a gente está cansado, que a gente está sofrido. Parece que as coisas de Deus não acontecem, mas isso não tem que ser interpretado automaticamente como a ausência do Espírito Santo. Esses percalços no caminho, inclusive, podem ser uma maneira de Deus trabalhar em nosso caráter,
Olha o que o salmista diz, porque você está abatido, ó minha alma. Às vezes a nossa alma se abate mesmo. Mas o final é lindo. Espera em Deus. Espere em Deus. Se você está abatido, espere em Deus. Se você está abatido, sente difícil que as coisas de Deus fluam naturalmente na sua vida, esforce-se. Não deixe a peteca cair, faça o máximo para que a sua vida com Deus permaneça viva, permaneça com, nem que seja um pouquinho de vigor para resistir aos tempos difíceis. Então, não deixe se esmorecer, ainda que você passe por esse tempo de aridez, de deserto, de lutas, de dificuldades, porque elas acontecem, não tem como a gente fugir disso, faz parte da nossa caminhada como cristãos. Beleza? Outro ponto muito importante. A vida espiritual produz transformação. Então não adianta você só consumir conteúdos cristãos, você só falar amém, você postar um versículo ali na sua bio do Instagram. Não adianta você vestir uma camisa I Love Jesus, colocar uma faixa na cabeça 100% Jesus, colocar um versículo. Porque a vida no Espírito produz transformações no caráter. É isso que é o fruto do Espírito. É isso que é o fruto do Espírito. Então vamos ler Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses pontos compõe uma vida que é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que você vai amar o tempo todo? Não, você não vai amar o tempo todo. Eu sei, você é humano e você é falho. Mas você vai se desenvolver no amor. Você vai ser sempre alegre. Nem sempre virão momentos de tristezas, de raiva, de rancor. Mas a alegria do Senhor vai ser a sua força e ela vai superar. A alegria no Senhor vai superar toda esses sentimentos negativos que podem aparecer no seu coração. Paz. Você é uma pessoa que será promotora da paz. Será uma pessoa conciliadora, uma pessoa paciente, que aguenta resistir dificuldades com paciência, com esperança, uma pessoa benigna. Tudo isso vai sendo moldado ao longo do tempo. Na maioria das pessoas, isso não acontece de maneira instantânea. Na maioria de nós. Eu nasci num lar evangélico, já tenho 36 anos, já sou pastor há mais de 8 anos e vivo uma vida em constante transformação e aperfeiçoamento pelo Espírito Santo dentro do fruto do Espírito. Eu não cheguei na perfeição e estou muito longe disso. Tem muitos pontos que eu preciso melhorar. Então o Senhor ele vai nos ajudar a conduzir a nossa vida nesse sentido. Então quando faltar amor, o seu coração vai se inclinar por causa do seu amor a Deus, a viver uma vida de mais amor. Quando faltar alegria, o Espírito Santo vai trazer para sua mente motivos para que você se alegre, ainda nessa fase de aridez, de dificuldade, de dor, de dúvida. Em momentos onde você precisar de paciência, onde estiver faltando paciência, o Espírito Santo vai te ajudar a se inclinar a viver uma vida, e vai trazer a sua memória, a sua lembrança de que você precisa ser mais paciente. Às vezes você não consegue se controlar o seu ímpeto, sua vontade de gastar, sua vontade de entrar numa briga, sua vontade de dar uma resposta mal educada. Enfim, uma série de coisas, não consegue se dominar na parte sexual, não consegue se dominar em várias áreas da vida. O Espírito Santo ele vai trazer na sua cabeça essa necessidade de se dominar.
Então isso é a inclinação. O Espírito Santo ele trabalha na mente para que nós nos inclinemos a viver uma vida conforme está escrito em Gálatas 5, verso 22. Repetindo esse versículo para fixar na sua mente uma vida de amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele vai inclinar a sua mente a viver dessa forma. Você vai falhar. Acontece. Você vai errar por causa da sua humanidade degradada. Entendeu? Depravada. Entendeu? A gente foi gerado no pecado. Nós temos o pecado natural. Aquele pecado que deseja de pecar, que corre em nossas veias. Aquele trem que é difícil de segurar, que é difícil, é duro. Mas o Espírito Santo ele vai te inclinar. Significa que ele vai te pegar e vai te sacudir, já vai te jogar de uma vez? Não. Na maioria das vezes não. Ele vai te inclinar até que você chegue na posição exata em relação à sua fé. Amém? Para concluir, mais importante do que perguntar quanto penso nas coisas de Deus é perguntar o que o Espírito está produzindo em minha vida. A mente revela a direção e a vida revela o fruto. Então faça sempre essa pergunta: o que o Espírito Santo tem produzido na sua mente e no seu coração? E o quanto você tem dado abertura para que o Espírito Santo produza na sua mente e no seu coração. Espero que ele esteja produzindo um fruto doce, um fruto nutritivo para a sua fé. Pois bem, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com você. Às vezes a gente se pergunta, Lucas, muita gente já me perguntou sobre isso, algumas pessoas continuam me perguntando, Lucas, como que eu posso saber se eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Uma vida que agrada a Deus é simples, é uma vida inclinada para as coisas do Espírito. É uma vida onde o Santo Espírito trabalha em seu coração e gera fruto. Esse fruto maravilhoso que você sabe o que é, que você entende, que você consegue enxergar. Deixe o Espírito trabalhar na sua vida, na sua mente, no seu coração, como a gente já viu aqui agora. Então, busque consumir coisas boas, coisas que vão agregar e edificar na sua fé. Pense em Deus durante a semana, tire tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para meditar, não só para ler, como se fosse uma obrigação religiosa, eu vou ler a Bíblia toda, mas nem vou prestar atenção no que eu estou lendo. Não, leia e medite. Às vezes é melhor você ler e meditar do que ler a Bíblia toda só para falar que leu a Bíblia toda. E depois você esquecer de tudo. Então leia, medite, estude. Ore bastante. Escute músicas que edificam a sua fé, que trazem beleza, virtude, que louvam a Deus. Tudo isso vai ajudando você a se inclinar cada vez mais para as coisas de Deus. Frequente uma igreja. Tenha amigos cristãos que te ajudam. Às vezes, gente, esse lance das amizades é muito sério. Às vezes a gente se relaciona com pessoas muito complicadas que nos afastam das coisas de Deus, que enchem, que entopem a nossa mente de promiscuidade, de coisas mundanas e profanas que não agradam a Deus. Tem muita coisa no mundo que é bela. Natureza, criação, muitas músicas, obras de arte, tem coisas que são virtuosas, trabalhos. Mas tem gente que chega e entope a nossa mente porcaria o tempo todo, são piadas infames, conversas desnecessárias, fofoca, né? Fica plantando discórdia, raiva, ódio, ira, te afastando das coisas boas de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Busque pessoas que te aproximam de Deus, te aproximam de viver uma vida digna, de amor, de alegria, de trabalho, de crescimento, de prosperidade e generosidade, não aquela prosperidade inócua,
sem sentido, vazia, que o mundo prega, mas aquela prosperidade que vem para ser útil para o reino, para trazer generosidade, para abençoar pessoas. Então, se aproxime de pessoas que têm essa mentalidade, você com certeza vai ver a sua vida com Deus progredir fortemente e rapidamente. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Se você chegou até o final, me diz: ô Lucas, eu cheguei até aqui, cheguei até o final. Comenta aí. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas quando a gente tem uns estudos mais completos, com esses videozinhos tão edificantes desses pastores que a gente admira tanto, acaba que a conversa fica um pouquinho mais longa, não tem jeito, mas é bom que a gente aprende um pouquinho mais. Eu aprendo aqui com vocês, eu aprendo escrevendo essas mensagens, eu tenho certeza que vocês aprendem aí também ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então deixe aí seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e também vou te pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, @o Projeto Celeiro. E pessoal, tem uma novidade que a partir do próximo vídeo eu já vou trazer aqui para vocês de maneira oficial e definitiva, que é a nossa comunidade Celeiro, a comunidade do Projeto Celeiro, onde a gente pode acompanhar vocês mais de perto, onde a gente pode conversar, trazer conteúdos exclusivos, edificantes, estudos. Vocês vão participar da formação aqui do nosso Projeto Celeiro, vai ajudar nas escolhas de temas. Enfim, eu vou levar temas interessantíssimos, teológicos, bem aprofundados, acadêmicos, também assuntos edificantes, motivacionais, enfim, uma série de coisas que vocês vão receber ali em primeira mão. Beleza? Então, se vocês desejarem participar também, me digam aqui: ei Lucas, eu quero participar desse grupo, que eu te mando o link. Mas a partir do próximo vídeo eu vou disponibilizar esse link aberto aí para todos vocês. Beleza? Que Deus abençoe demais e eu espero te ver no próximo vídeo.